se encontra em Números, no capítulo 8, que nós vamos começar a dar uma olhada e buscar entendê-la. Números, capítulo 8, Berhaloteira, quando ascenderes. Mas nós começaremos a dar uma olhada, vamos fazer como introdução o capítulo 9. Por quê? Nós temos o capítulo 8, que do versículo 1 ao versículo 4, nós temos aqui a construção da menorá. E nós temos, depois, a purificação dos levitas, a Páscoa Shemini, que é a Páscoa que é celebrada mais tarde. E nós temos, então, o texto que nós vamos dar uma espiada, do versículo 15 ao versículo 23, que é quando Adonai se faz presente através da nuvem sobre Israel. Veja o versículo 15 até o 17. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. Desde a tarde até a manhã, a nuvem estava sobre o tabernáculo com a aparência de fogo. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e dia e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. No lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel também acampavam. Então a nuvem aqui, ela é o símbolo da providência divina. Ela é o lugar da presença de Adonai. Então ela é o símbolo, a nuvem, da providência divina para Israel. E ela também é a presença de Adonai. Não é? Sua morada e seu veículo ao qual ele vai falar a Israel. Seu veículo, o qual ele há de falar a Israel. Você imagina aqui, sobre a nuvem, vamos ver se nós teríamos tanto problema. A nuvem aqui, neguinho que está aqui embaixo, se aguente, porque vai ter que obedecer, não é assim? Vai ter que se submeter. Todos nós, tem mandamentos para nós e tem mandamentos para a cidade de Vitória, os moradores da cidade de Vitória, ambos têm mandamentos. Todos estão sobre os olhos de Adonai. A própria nuvem é uma espécie de templo. A própria nuvem é uma espécie de templo. Ela forma uma espécie de tenda do testemunho, um lugar habitado pelo Eterno. Então, a condição para que a nuvem cubra a morada, o tabernáculo, e se prolongue cobrindo, qual é a condição? Que ela cubra e que ela se prolongue cobrindo. Qual é? Submissão à Torá divina formulada pelo profeta no Monte Sinai. A condição é a submissão à Torá, para que ela venha e cubra e ela permaneça cobrindo. A condição chama submissão. Submissão vai falar de vai dar um leque de ensinamento. Submissão vai falar de obediência, vai falar de humildade, vai falar de mansidão, vai falar de quase que os frutos do Espírito todos, não é? Então essa era a condicional. Olha o versículo 18. Segundo a boca do Eterno, aqui está na nossa tradução, segundo a ordem do Eterno, os filhos de Israel partiram, segundo a ordem do Eterno se acampavam, permaneciam acampados todos os dias em que a nuvem repousava sobre o tabernáculo. Nessa tradução aqui diz assim, conforme a boca de Adonai, os filhos de Israel partem. Por que a boca? Porque Adonai fala e os filhos ouvem. Porque Adonai fala e os filhos ouvem. Quem tem juízo, obedece. Não é? Então aqui diz assim, e conforme a boca de Adonai, eles acampam. Levanta acampamento conforme Adonai manda. Fica quieto conforme Adonai manda ficar. Isso aqui é Números capítulo 9, a partir do versículo 15 até o versículo 23. Eles acampam todos os dias em que a nuvem permanecia, eles permaneciam quietos. Não tinha, eu acredito, pastor Isaac, que não tinha ninguém que se levantava nesse momento aqui, porque eles estão como um corpo. Eles estão como um corpo, unidos, fazendo a vontade de Adonai. Essa é a vitória. Submissos à vontade de Adonai. É isso que está aqui. O versículo 19. A prolongação da nuvem por vários dias
sobre a morada, versículo 19. Quando ela se detinha muitos dias, ela poderia se deter 1 ano. Ou ela poderia vir hoje e amanhã se retirar. Israel teria que se retirar. Então, quando ela se detinha por muitos dias, sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem e não partiam. Em outra tradução, diz assim: os filhos de Israel guardam a guarda de Adonai. Eles não partem. Eles guardam a guarda de Adonai, guardar. Por isso que nós cantamos: guardarão os filhos de Israel para sempre, eternamente, o Shabat. Só até aí, guardar. Guardam a guarda de Adonai. Eles não partem. Enquanto Israel guarda o Shabat, ele proclama o que nós estamos proclamando aqui, agora, hoje. Lealdade ao Rei do Universo. Lealdade, quando você guarda, você está falando para todos da lealdade a Adonai. Lealdade a Ele. Então, e você vai também, guardando o Shabat, assegurar a presença divina. Por isso que Israel estava ali todo conciso, num só corpo, aguardando a lealdade a Adonai, expressando lealdade e expressando: Adonai está presente. Adonai está presente. Ele assegurando presença, ele assegura salvação no meio deles. Assegurando a presença, assegura salvação no seio deles, no meio deles. A raiz no hebraico, guardar, é natar, é com frequência usada na Bíblia em um contexto de agricultura. Guardam a guarda de Adonai. Eles não partem. Olha o que diz o versículo 19. Eles guardam a guarda de Adonai. Eles não levantam acampamento, nem saem. Eles permanecem. Por quê? Porque guardar aqui vai falar de agricultura. Então, para designar aqueles que guardam ou tomam conta das vinhas. Ontem tinha uma pessoa aqui que falou assim: mas vocês comem aqui toda sexta-feira? Eu falei: quando essa obra estava começando, os trabalhadores aqui, trabalhadores braçais, fortes, eles precisavam de um bom alimento, e nada melhor do que nós fazermos para eles os alimentos na sexta-feira, quando estava aproximando o Shabat. Nós já estávamos anunciando o Shabat para eles. E hoje nós permanecemos servindo a todos aqueles que vêm aqui trabalhar para preparar a casa para Shabat. Nós estamos anunciando a lealdade de Adonai e a presença dele no meio de nós. É isso que nós estamos fazendo. Então, nós estamos também tomando conta da vinha. Tomando conta da vinha. Isaías capítulo 5, Adonai diz: pela boca do profeta eu plantei uma vinha num local fértil, eu lhe coloquei torres, eu pus tudo isso. Ele estava guardando a vinha, mas só, porém, ela deu uvas bravas. Adonai guardou, mas os filhos não guardaram. Adonai guardou, mas os filhos não obedeceram. Os filhos partiram. Os filhos não guardaram. Isso que é guardar a guarda de Adonai. Aqui no versículo 19, ó, guardar a guarda de Adonai. Eles não partem. Porque alguém poderia ter dor de barriga e dizer: não, eu tenho que ir embora. Aqui nesse deserto eu não fico mais. Ninguém. Todo mundo quieto. Ninguém partia. Estou falando dor de barriga, falando uma coisa muito comum, natural, simples, não é? Que pode acontecer. Então você vai ver que Cantares, no capítulo 1, vai falar da vinha, do cuidado, do guardar. Então, lembra que se ele guarda você, como um filho e filha obediente, você tem a responsabilidade de responder a esta guarda. É automático. Porque se você não responde, ele vai cobrar. Uma hora vai cobrar. Adonai vai cobrar. Um momento, você pode ir levando a vida na flauta aí por muito tempo, mas não vai ficar assim. Uma hora ele vai cobrar. A guarda de Shabat é uma delas, né? Para mostrar lealdade a ele e presença dele no meio de nós. Então, guardar para reservar indignação contra os inimigos. Naum fala isso. Que Adonai guardar para mostrar indignação contra os inimigos.
se levanta com revolta contra Adonai, porque o inimigo não se levanta com revolta contra nós. Ele se levanta com revolta contra Adonai. Então, Naum, no capítulo 1, no versículo 4, ele fala de guardar ali a ira e a indignação. Adonai espera. Ele espera com indignação para que nós nos arrependamos dos nossos pecados. E voltemos para Ele. E voltemos para Ele. Ele espera com indignação. Essa é guardar. Então, no nosso salmo hoje tem isso, o Salmo 68, aguarda com indignação e ira para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Vocês acham que o nosso mundo permanecerá da forma com que ele está? Com toda a injustiça mundial aí estabelecida? Com todo o terror aí estabelecido? Acham que o Criador do universo não vai se manifestar e vai cobrar de nós? Por que nós não pusemos em ordem? Que o Espírito dele vem sobre nós e nos dá direção para colocar ordem nas coisas, não é? E Yeshua considera o âmago da Torá, Levítico capítulo 19, versículo 8, quer ver? Vai lá para você ver, versículo 18. Levítico, para nós encerrarmos a introdução, Levítico capítulo 19, versículo 18. E Yeshua usa isso aqui, toma como âmago da Torá. Não guardarás, aqui é Natar, não guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você conhece isso tudo ditado por Yeshua. Não guardarás ira, é Natar aqui, ó. Olha aqui, ó. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Adonai. Yeshua diz isso em Mateus 22, 37, 39. Marcos capítulo 12, versículo 31. Então, isso para Yeshua, guardar para você não odiar o outro, isso aqui é uma ordem da Torá e de Yeshua. É uma ordem para quê? Para que haja um só corpo. Porque nós vamos trabalhar, a Torá trabalha essa paraxá, um só corpo. Então, você tem que ir no mandamento que Yeshua ensina. Não guardarás ira contra os filhos do teu povo. É proibido. 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 É isso que ele diz. Para manter um só corpo. Então, isso aqui, para Yeshua, é o âmago da Torá. É o centro da Torá. É o ponto mais alto da Torá. Olha o versículo 20. Do capítulo de Números, capítulo 9. Olha o versículo 20 para você ver. Às vezes a nuvem está em número de dias sobre a morada, conforme a boca de Adonai. Quer dizer, ele falou, os filhos obedecem. Por isso que é a boca de Adonai. Aqui na nossa tradução, no versículo 20, diz assim, ó: se acontecia da nuvem deter-se poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Eterno, segundo a boca conforme a boca de Adonai, eles acampam. E conforme a boca de Adonai, eles partem. Olha aqui, ó. Eles partiam, segundo a boca de Adonai. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até pela manhã seguinte. E quando a nuvem se erguia pela manhã, partiam. Quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. O 22. Quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo 2 dias, 1 mês, 1 ano, permanecendo sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam, mas erguendo-se, ela partia. Conforme a boca de Adonai se acampavam, e conforme a boca de Adonai partiam. Cumpriam a ordenança do Eterno, como este ordenara por intermédio de Moisés. Isso é berraloterra, quando ascenderes. Quando subires, quando ascenderes. Então é ficar e é partir. Então a movimentação pertence a quem? A Adonai. Do exército e das milícias dele. Porque quando ele movimenta conosco, ele movimenta com o exército celestial, sabia? Você sabia disso? Quando ele movimenta conosco, junto vai o exército celestial. Entenderam? Vocês se lembram de Eliseu ali? Ele mandou que o rapaz abrisse os olhos e olhasse que as milícias celestiais estavam acampadas, eram muito maiores do que o exército do rei da Síria. Muito maiores.
Porque ele mexeu conosco, ele mexe com o exército, com a milícia espiritual. Para quê? Para cuidar de nós. Porque a revolta contra ele, o homem é revoltado contra Adonai. Contra os seus ensinos, contra o seu princípio, contra a sua Torá. Ele é revoltado. Então você não pode confiar nos homens. Porque eles guardam nos seus corações revolta. Aquele que não conhece Adonai. Aquele que não quer servir Adonai. Eles guardam revolta contra ele nos seus corações. Então você vai ver aqui, volta comigo ao capítulo 8, no versículo 1, que você vai ver aqui, berraloterra, quando acenderes. O que ele está falando aqui? Acender, quando acenderes, você já acendeu e apagou uma luz? Já, você faz isso todos os dias. Você acende e apaga uma luz. Acende, o ambiente está todo trevas, você chega, põe a mão no interruptor, tem luz. Isso é acender, trazer luz no lugar de trevas. No lugar que está escuro, pôr em funcionamento um aparelho elétrico de iluminação, ligar uma lâmpada, tornar-se luminoso. Isso é para você e para mim. Tornar-se luminoso. É avivar-se, é provocar, excitar, atender, fazer guerra. É isso que você vai fazer quando você ilumina no lugar de trevas. Você vai provocar uma guerra. Então você tem que estar bem preparado, acendido mesmo. Lembra de Yeshua ensinando sobre a candeia? Ele fala, olha aqui, ó, a candeia não fica embaixo da mesa, não. Ele está falando dessa iluminação aqui, a menorá. É desta aqui. É porque essa menorá aqui, aqui dentro tem. Você apanha para mim uma, Léo, fazendo favor? Leomar. Então, você vai ver que o candelabro ele vai iluminar a mesa, ele vai iluminar a parede. Porque você precisa entender que peça é essa. Que peça é essa? Qual o valor dela? É essa peça. Qual o valor dela? Ali você tem um outro candelabro ali, ó, mais de 9 braços. Aqui você tem 7 braços. É essa que está fazendo uso aqui no capítulo 8. Primeiro se acender, para depois purificar. Porque se não tiver aceso, não vai ter purificação não, irmãos. É isso a questão. Se não acender, se não avivar-se, se não deixar o Espírito falar ao seu coração, para você saber a hora que você anda e a hora que você fica, não adianta. Porque você anda segundo o seu querer, como você quer, você vai para onde você quer, você come o que você quer, você faz o que você quer. Você não acendeu nada. Você continua nas trevas. Você obedece o seu eu interior. O homem, enquanto o eu viver, ele não morreu. A vida só começa após a morte do eu. Só assim. Então, aqui você vai ver que falarão e diz-lhe. Olha aqui, ó. Disse o Eterno a Moisés, falarão e diz-lhe. Quando acenderes as 7 lâmpadas, deverão iluminar a área em frente do candelabro. Diante das faces do candelabro, subir as lâmpadas. As 7 lâmpadas iluminarão. Esse quando aqui, quando subires, é um advérbio. Em que momento? Em qual época eu devo ir? Ou faremos subir as lâmpadas ou não faremos? Então, esse quando aqui é um advérbio. Quando vai falar de um conjunto de tempo. O nosso tempo é curtíssimo nos nossos dias, curtíssimos, para tomarmos decisões espirituais. Cuidado, eu estou te avisando, você pode perder a oportunidade quando você procrastinar e não tomar a posição correta, a resposta que Adonai está exigindo desta casa, da sua vida, do visitante, da cidade de Vitória, do estado, do país Brasil. Então, esse advérbio fala de um tempo. Eu irei quando eu puder, pastor. Se der tempo, eu chego lá, pastora. Tá bom, você pode morrer no caminho e não chegar nunca para ouvir a palavra de Adonai e perder a vida eterna. Ou você então anda em qualquer tempo, quando subires. Está falando de tempo. Por isso que a nuvem, por isso que nós fizemos a introdução com a nuvem. Eles permaneciam e eles partiam. Se ficasse um mês,
Um dia, 2 dias, eles permaneciam. Se levantasse, saíam. Porque eles conheciam o tempo de Adonai quando ele falar. Isso é quando você se acende que você conhece. Quando o seu coração arde de amor a Deus e a sua palavra. Não é amor à instituição, não, irmãos. Não é amor à religião, não. Amor a Deus e ao eterno e à sua palavra. É isso que ele está cobrando de nós. A Torá diz que esse tempo precisa ser definido por nós. A Torá diz, quando fizeres subir as lâmpadas diante das faces do candelabro, mesmo quando existem dificuldades, mesmo quando nos proíbem, você e eu precisamos acender. Porque é um acendimento interior. Ele não é um acender para ninguém ver, não. As pessoas vão ver porque a sua vida vai mudar. Você passa a ser outro homem, outra mulher. Com mais paciência. Com as pessoas, com mais amor à cidade, ao povo. Você vai colaborar. Você não vive dentro do seu mundo apenas assistindo televisão e dentro de casa e fazendo não sei o que para os seus filhos. Só isso, não. Você se preocupa com os outros e se acender. As mechas estão voltadas em direção ao candelabro e não em direção à parede, a fim de iluminar. Porque para iluminar a parede tem o lustre que está lá no Êxodo, falando do lustre. Quando Arão vai ali colocar o azeite, não é essa peça. Não é. Porque eu quero te mostrar como é que essa peça é feita para você entender que nós estamos falando de corpo e de unidade de um corpo. E temos 2 peças na Paraxá que falam dessa peça feita com concreção. O candelabro era um dos objetos mais sagrados do santuário, está aqui. Hoje você encontra uma menorá dessa grande, toda em ouro, em frente, lá no alto, em frente ao Knesset. Muito bonita. É uma menorá dessa. Um dos símbolos mais sagrados do santuário. Por isso que não se usa menorá no peito. Não se usa. Menorá é para usar aqui dentro da casa do Eterno, lá na sua casa. Não pendurada em nós, como um enfeite de mulher. Léo está falando que Israel já deixou pronta a menorá do templo. Ela é chamada com frequência candelabro puro, por isso que ela vem antes da purificação dos levitas. Candelabro puro. Você volta às páginas da sua Bíblia, vê no Êxodo 31, versículo 8. Êxodo 31, versículo 8. Olha aqui para você ver. Versículo 8. Aí, ó, vai falar do candelabro que vai iluminar a mesa de ouro. Olha aqui, versículo 8. A mesa com seus utensílios e o candelabro de ouro puro. Não tinha mistura nenhuma nesse metal. É puro ouro. Puro ouro. Mistura nenhuma. Depois você encontra também no capítulo 25. E aqui mesmo em Números capítulo 8, no versículo 4, fala que ele é de ouro puro. Ele não admitia na peça nenhuma mácula, nenhuma emenda. Ele foi talhado num lingote de ouro à mão, provavelmente, por Bezalel e Aholiabe. Os 2 artistas que foram ungidos pelo Eterno para talhar as peças e fazer as peças do tabernáculo. Provavelmente uma peça inteira de ouro, quando não foi forjada, todinha e trabalhada. Era um corpo. Estamos falando de corpo. É isso que ela representa também. Então, ao contrário do altar, sobre o qual se ofereciam os sacrifícios, ela é totalmente diferente ao contrário do altar. Por quê? O altar tinha riscos de erros e de irregularidades dos homens. Ela não. Ela foi feita sobre a ordem de Adonai, porque ela simboliza a luz divina. A luz divina, a luz de Adonai. Já que Adonai se revela na luz, não é? O exemplo você encontra lá na sarça ardente, ele se revelando na luz. Olha o versículo 3 agora. Ó. Assim fez Arão, diante das faces do candelabro, como o Eterno ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, aqui diz, né?
Então, aqui ele diz assim: desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Eterno mostrara a Moisés, assim fez ele o candelabro. Aqui nessa tradução diz assim: eis a obra do candelabro. Olha, uma coisa mais firme e mais determinada. Eis a obra do candelabro, até seu flanco, até a sua flor. Aqui tinham flores, aqui, ó. Nos flancos, nos braços dele. Uma concreção de ouro. Ele é uma concreção. Ele é uma peça só. Ele é uma concreção. Concreção é um objeto sólido, uma peça só. Por isso que ele vai falar do corpo. Por isso que ele vai falar do corpo. É um corpo sólido. Todas as juntas bem ajustadas para se fazer justiça e juízo da parte de Adonai. É isso aí. Então, Adonai não vai aceitar nenhuma emenda aqui, nada nele, no candelabro, não. Porque o corpo, ele se ajusta. Você vai ver isso agora mesmo comigo lá em Efésios, no capítulo 4. Nós vamos ler, mas não vai lá agora, não. Cuidado, para quando acenderes, não faças apenas uma agregação. Olha o que eu estou dizendo. Cuidado para quando você não acender, não se levantar, não avivar-se, e para ir buscar, para você não fazer uma agregação apenas. A agregação é uma reunião de partes, formando um todo. É uma coesão, é uma aglomeração de pessoas. É um conjunto, é uma associação, é anexar, juntar pessoas. Cuidado, nós não podemos produzir agregação. Na época em que Moisés construiu essa peça, que não era assim, né? Essa aqui é bem humildezinha, bem simples. Quando ele construiu essa peça, toda a ourivesaria do Egito sofreu um desenvolvimento extremamente grande. Irmãos, ele está pensa você, calcula, ele está no deserto do Sinai, na península do Sinai, recebendo a Torá. E colocando aqui, o tabernáculo está pronto e ele vai partir. Israel vai partir para andar. Então, essas peças tinham sido prontas. Ele passou 2 anos no Sinai. Quando ele recebe a Torá, ele fica ali por um período longo. Então, ele está trabalhando. Eles estão trabalhando, construindo tudo que Adonai exigiu deles. Imagina que o Sinai fica no Egito. O território é território egípcio e é deserto. Mas o Egito foi abençoado. O Egito foi abençoado. Então, o que o Eterno está falando para nós? Se nós nos reunirmos como corpo, é abalada a cidade. É abalada a cidade que ela vai sofrer um grande desenvolvimento. Se nós nos unirmos como corpo, como uma concreção. Então, enquanto Moisés forjou esse candelabro, numa só peça, toda em ouro, o Egito recebe a bênção de desenvolvimento. A mesma bênção. Israel, por obedecer e ser um povo escolhido, que tinha que cumprir essas tarefas, o Egito também vai ser abençoado. Biblicamente, nós fomos chamados para sermos uma só peça e um só corpo. Eu vou dar hoje de presente para o pastor Isaac, porque todos vocês têm, pastor Isaac não tem. Vai lá, Ezequiel capítulo 37. Vai lá. Nós vamos ler todo o capítulo. Isso aqui, pastor, nós fizemos aqui, ó. Olha aqui. Todos vocês lembram, né? Todos têm em casa. Eu vou entregar do pastor Isaac, porque ele não tem. Então, pastor, nós fizemos muitas peças dessas e doamos para mostrar que nós precisamos obedecer Ezequiel 37 e ser um só corpo. Esse é do Senhor, tá? Então, a minha está aqui, ó. Está aqui, sem a sacolinha, mas está aqui. Vamos lá, Ezequiel 37. Olha aqui o poder de Adonai. Você vai experimentar aqui nessa leitura gloriosa de Ezequiel 37, gloriosa. A partir do versículo 1, veio sobre mim a mão do Eterno, e ele me levou no espírito do Eterno, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e vi que eram muito numerosos sobre a face do vale,
e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: eterno Elohim, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Eterno. Sabe por que ossos? Porque o osso fala da unidade. Lembra quando Davi vai reinar em Hebrom? Ele ali, os anciãos de Israel descem para poder constituir Davi rei sobre todo Israel. E ele diz: somos ossos dos teus ossos. Aqui se tornará um só corpo. Ó, isso, uma concreção. Isso aí, uma peça única, que não aceita emenda nem mácula nela. Ó, aqui. Assim diz o Eterno a estes ossos: farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervo sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Eterno. Portanto profetizei como se me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho. Os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceram a carne, estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E diz ao espírito: ventos, ó espírito, assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Eterno Elohim: eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel como um só corpo. Um só corpo. Olha aí, ó. Então sabereis que eu sou o Eterno, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Eterno, disse isto, o fiz, diz o Eterno. Veio a minha palavra do Eterno. Agora entram as tabuinhas. Tu, ó filho do homem, toma um pedaço de pau e escreve nele: por Judá, aqui é de José, por Judá e para os filhos de Israel e seus companheiros. Então toma outro pedaço de pau, escreve nele: por José, vara de Efraim, por toda a casa de Israel, seus companheiros, vão se unir e se tornar um só corpo. Judeu e gentio vão se unir para se tornar um só corpo. Um só corpo. Ajunta-os um ao outro para que se unam e se tornem um só na sua mão. Aqui, ó, um só. Quando os filhos do teu povo te perguntarem: nós não nos declarará o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Eterno Elohim: eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara. E elas se farão uma só na minha mão. Os pedaços de pau em que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles, e dize-lhes: assim diz o Eterno Elohim: eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles forem, os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. Um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, porque eles são corpo. Eles não se contaminarão. Eles obedecem a Adonai. Está vendo o que significa isso aqui? Está vendo? E nunca mais, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, pois eu os livrarei de todas as suas apostasias e os purificarei. Viu o que significa amenorar? Viu? Esse candelabro, uma concreção, uma peça única, simbolizando o corpo. Aí eu os purificarei. Aqui, ó. Aí os purificarei, então eles serão o meu povo, eu serei o seu Elohim. O meu servo Davi reinará sobre eles. E todos eles terão um pastor, andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. Habitarão nela eles, seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre.
Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança perpétua. Eu os estabelecerei e os multiplicarei. Porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Elohim. Eles serão o meu povo. O meu tabernáculo, aquela nuvem estará sobre eles. Para quando você vai guardar, não partir na hora que você quer. E acampar, quando Adonai mandar acampar, você tem a lealdade a Adonai pela obediência e a presença dele. Aqui, ó. E eu serei o seu Elohim, eles serão o meu povo. Então as nações saberão que eu sou o Eterno, que santifico Israel. Quando estiver o meu santuário no seio deles, para sempre. Para sempre. Agora vamos lá em Efésios capítulo 4, para você ver isso no Novo Testamento. Capítulo 4 de Efésios, do versículo 1 ao 32. Aqui, ó. Quando nós não queremos participar desse corpo, nós produzimos, por isso que eu te perguntei, Leonardo, sobre as concreções biliares. Nós produzimos a doença quando nós não queremos participar do corpo e dividimos e fazemos confusões. Por quê? Porque são as concreções biliares, são agregações sólidas nos tecidos vivos. Isso significa, na medicina, doença e morte, se você não se cuidar. Aí, olha só, falou o médico. Doença obstrutiva. Você obstrui o corpo, você impede. Miriam vai aqui na Paraxá, lá no capítulo 2, Miriam e Arão produzem uma intercorrência terrível. Faz Israel parar para esperar Miriam. Capítulo 12 ali de Números, dentro da nossa Paraxá, Berraluterra, quando acenderes. 2 líderes. A profetisa é Miriam. Então, olha aqui. Efésios capítulo 4, deixa eu chegar lá, vamos. Versículo 1, que você vai ouvir tudo aqui, o que está no Salmo, capítulo 68, que é o Salmo da nossa Paraxá. Portanto, como prisioneiro do Senhor, eu rogo-vos que andeis como é digno da vocação em que foste chamados, com toda humildade, com toda mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, tem gente que acha que vai ensinar a palavra, mas não quer ouvir o Espírito do Santo. Não quer. Isso são os doutores da lei. Vou te mostrar agora mesmo. Doutores da lei não gostam de ouvir o Espírito. Eles estudam. Internet é o professor, internet é o Espírito Santo. Eu nunca vi falar que internet fosse o Espírito Santo. Aí estudam e levam porcaria para as pessoas, porque não ouvem a voz do Espírito, não sabem que hora que vai parar, que hora que tem que partir, não sabe a hora de acampar e a hora de levantar, porque só o Espírito. A leitura daquela movimentação da nuvem, Moisés convida Jetro para ajudar na leitura. Você será os nossos olhos no deserto. E Jetro, então, ali, provavelmente ele não está no meio, mas ele está em volta, são os queneus, é Obabe. Jetro era filho, provavelmente, de Obabe. Ele fica por em volta. Depois você vai encontrar lá a mulher de Éber, a Jael, Éber é um quenita, lá em Juízes, capítulo 4. Ela vai matar o comandante do exército da Síria, que era um bravo contra Israel. É ela que vai. Então, eles estão ali em volta, participando. Eu fico toda arrepiada, participando, olhando, ajudando. Vocês estão pensando, não tem muitos aí que nos amam muito, não, pastor? E que estão vendo o nosso trabalho? Vocês estão achando que é mentira o que eu estou falando? Tem muitos aqui na cidade. E que estão espiando e que vão ajudar quando precisar. Não é verdade? Quando a coisa ficar muito acirrada, vão ajudar. Então ele diz aqui, há um só corpo
e há um só Espírito, versículo 4, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Elohim e Pai de todos. É o que esta peça simboliza, concreção. Um único corpo, sem nenhuma emenda, sem nenhuma mácula. Esse é o corpo. Ela simboliza o corpo. Então, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Machia. Por isso, subindo ao alto, ele levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. É o nosso salmo de hoje. Ora, isto ele subiu. Senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Olha os doutores aqui. Está vendo aqui? É um dom dado pelo Espírito. Mas ele se põe, quando tem conhecimento, pastor, a não querer ouvir o Espírito. Tomam decisões por si próprios. Aqui tem um monte de gente fazendo uma opção de coisa. Um é apóstolo, outro hoje tem uma moda, um modismo aí no cristianismo, botar o indivíduo chamar apóstolo. Vai lá, pergunta para ele se ele está fazendo milagres em profusão, que é o que a Bíblia diz. Se ele se intitulou, ou a sua denominação instituiu apóstolo, tem que saber se ele está transferindo o Espírito Santo. É isso que diz o Novo Testamento. Para ele ser apóstolo, ele tem que transferir o Espírito. Ele tem que fazer milagres e prodígios, diz o livro de Atos. Que era o que os apóstolos faziam. Eu não encontrei ninguém, por enquanto, com essa questão. Esses que estão por aí com o nome de apóstolo, não. Vocês veem como é que eles buscam aqui esses títulos para se dar, para se engrandecer. Isso é avivar? Isso não é avivar. Isso é dividir o corpo, isso é criar problema, isso é trazer mácula, trazer mancha e divisão. Isso é. Por isso, Luzia, que ele fala com você, doutores da lei. Vai lá em Lucas para você ver. Segura aqui que nós vamos voltar aqui, que eu tenho que acabar de orar com vocês. Lucas capítulo 7. Olha só. Versículo 23, Yeshua. Não tem como você olhar aqui para um doutor igual era João Batista e Yeshua o chama de caniço quebrado. Ele é um caniço quebrado. Não é? Fala, pastor. Além dos milagres, eles tinham a alta consideração com a Torá, né? Amém, pastor? Porque a Torá, Amém. em Deuteronômio capítulo 13, Isso. diz que com se Shabat, um com Torá, profeta aparecer diante de vós, fazendo milagres, maravilhas, mas se esse profeta levar vocês para outros deuses, não vá atrás desse profeta. Então, olha lá, milagres, maravilhas e Torá. Isso. E depois, irmãos, Adonai não vai questionar as maravilhas que ele está fazendo. Adonai vai questionar se ajusta à Torá. Se não se ajusta à Torá, é um charlatão qualquer. Tem que se ajustar à Torá. Tendo se retirado, versículo 24, os mensageiros de João, Yeshua começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver um homem trajado de vestes finas? Não. Os que andam com preciosas vestes e vivem no luxo estão nos palácios reais. Mas que saístes a ver um profeta? Sim, eu vos digo que ele é mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eu envio meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior do que profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Elohim é maior do que ele. Está vendo? Todo o povo que ouviu, até os cobradores de impostos, justificaram a Elohim, tendo sido batizados com o batismo de João. Justificaram a Elohim porque se submeteram ao batismo de João. Porque Yeshua dá continuidade à pregação de João. Ele se submete a João. Aí ele diz: mas os fariseus e doutores da lei rejeitaram o conselho de Elohim, rejeitaram ouvir o Espírito. Porque se eles estivessem atentos ao Espírito, eles sabiam que à frente de Yeshua viria um abrindo o caminho para Yeshua. Que os profetas vieram falando e gritando isso. Mas eles estavam encantados com eles mesmos. O conselho de Elohim quanto a si mesmo, não tendo sido batizados por ele. A quem, pois, comparareis esses homens? Olha aqui, desta geração. A quem são semelhantes?
são semelhantes a meninos que assentam-se nas praças, clamam uns aos outros, tocam flauta, mas eles não dançam. Cantamos lamentação, eles não choram, eles não têm sentimento por ninguém. Tem sentimento por eles mesmos. Volta lá em Efésios. Sentimento por eles, porque nunca acenderam. Desses doutores. E Yeshua toca sobre eles várias e várias vezes. Olha só. Então, versículo 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, versículo 12, para Efésios 4, 12. Para desempenho do ministério, para edificação do corpo do Mashiach. Temos que trabalhar todos juntos para a edificação do corpo. Até que todos cheguemos. Você está achando que corpo é só esse que está aqui dentro? Essa minoria que está aqui? Você está achando que essa minoria tem um corpo muito maior que isso, o qual somos responsáveis? Olha aqui, ó, até que nos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Mashiach, do Filho de Elohim, a perfeita vara, a unilidade, a medida da estatura da plenitude do Mashiach, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com que a astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, o Mashiach, da qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, o corpo está o quê? Bem ajustado. Auxiliado por todas as juntas. Você leu em Ezequiel, capítulo 37. Os ossos estavam todos ali mortos, eles foram se ajuntando uns aos outros, colando uns aos outros, e soprou e veio o Espírito sobre eles, a vida. Hein? Com certeza. Eu vou ler Paulo agora mesmo, 1 Coríntios 15. Porque nós temos outro elemento na nossa paraxá, que é uma concreção. Já vamos falar dele. Então, portanto, eu digo-vos e testifico no eterno, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Elohim, pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. O coração é duro, não recebe a palavra, não recebe, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Como é que vai purificar os levitas? Lá, a nossa paraxá Berhaloter. Mas vós não aprendestes assim com Mashiach, se é que o ouvistes e nele fostes ensinados, conforme a verdade do Mashiach, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Deixa as coisas do mundo que te contaminem. Você não tem como servir a Adonai e servir ao mundo, a Mamon. Você não tem. Você terá que deixar, não, pastor? Nas contaminações do mundo, a viver igual o mundo vive. Olha aqui, ó. Para que vos revistais de um novo homem, que segundo Elohim é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai mentira. Falar a verdade para com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie os que a ouvem. E não entristeçais o Espírito do Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Elohim nos perdoou. Amém? Eu quero que você diz assim para o seu vizinho, para Adonai, a morte tem saída. Diz para o seu vizinho. Para Adonai, a morte tem saída. Porque com essas práticas aqui não tem saída, mas para Adonai tem. Vamos ver lá no versículo 20 que está escrito isso do nosso salmo. Salmo 68. Para Adonai, a morte tem saída. Comece no versículo 18 e vai até o versículo 20 comigo, por favor, do Salmo 68. Quando subistes ao alto,
a mesmo que está escrito ali em Efésios capítulo 4. Quando subistes ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebestes dons dos homens e até dos rebeldes, para que o eterno Elohim habitasse entre eles. Bendito seja o eterno, que dia a dia leva a nossa carga, o Elohim que é a nossa salvação. O nosso Elohim é o Elohim da salvação. A Elohim, o eterno, pertence o livramento da morte. Está vendo? Para Adonai a morte tem saída. Para ele a morte tem saída. Vamos em Isaías 63. Vamos lá. Isaías 63. Para Adonai a morte tem saída. Isaías, sabe por quê? Porque se você deixar de fazer, ele vai lutar com você para te salvar. Ele tem a eternidade e colocou a eternidade no coração dos homens. Olha aqui o que ele vai falar. Olha aqui. Esse texto depois vai dizer porque você não ouve o Espírito do Santo. Você anda a hora que você quer andar, você acampa a hora que você quer acampar. Você não sabe qual a direção do Espírito. Aqui, vem cá. Quem é este que vem de Edom? De Bósras, com vestes tintas de escarlate. Quem é este, vestido de esplendor, que marcha na grandeza da sua força? Sou eu que falo em retidão, poderoso para salvar. A morte para Adonai tem saída. Ele quer salvar, irmãos. Olha aqui, por quem estão vermelhas as tuas vestes? Como os trajes daqueles que pisam no lagar. Eu sozinho pisei no lagar dos povos, ninguém ouve comigo. Piseis na minha ira e os esmaguei no meu furor. O seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha roupa. Olha aqui, porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, porque não tem ninguém que ouve o Espírito. Não tem quem ajude. Espantei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Pisei os povos na minha ira, embriaguei-os no meu furor, derramei o seu sangue sobre a terra. As benignidades do Eterno mencionarei, e os muitos louvores do Eterno, consoante a tudo que o Eterno nos concedeu, a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que ele lhes concedeu segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades, apesar da resistência de Israel e da loucura de Israel e da sua e da minha loucura. Adonai é misericordioso. Adonai é misericordioso. Aqui ele disse, certamente eles são meu povo. Eles são uma concreção. Eles são o corpo. Aqui, filhos que não mentirão. E assim ele foi o seu Salvador. Tem que deixar a mentira de lado. Deixar todas estas coisas para que ele seja o seu Salvador. Aqui, ó. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua face os salvou. Em seu amor e compaixão ele os remiu. Ele os tomou, ele os conduziu todos os dias da sua antiguidade. Você está respirando aqui, por que você está respirando? Porque Adonai é misericordioso para conosco, em nos deixar viver. Mas você não quer ouvir o Espírito do Santo. Venha cá. Olha que, contudo, eles foram rebeldes, contristaram o meu Espírito Santo. Não ouviram. O Espírito falou, deram de cabeça, porque são doutores, sabem tudo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Adonai vai pelejar contra você, quando você resiste a ele. Será seu inimigo, até te colocar no caminho que ele quer salvar. Aqui. Então o seu povo se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no seio deles o seu Espírito Santo? Onde ele fez morada? Onde ele está? Que não nos responde hoje. É você que não ouve. Ele continua, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É você que não está ouvindo. Olha aqui, ó. Que fez do seu braço glorioso andar a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para criar em si um nome eterno, que os guiou pelos abismos como um cavalo no deserto, nunca tropeçaram.
como animal que desce aos vales, receberam descanso do Espírito do Eterno. Eles foram contristados pelo Espírito, o Espírito estava no meio deles, e eles receberam descanso pelo Espírito, e rejeita o Espírito. Olha aqui, ó. Atenta dos céus e olha da sua santa e gloriosa habitação, Adonai. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para conosco. Mas tu és o nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, tu, ó Eterno, és o nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Porque, ó Eterno, nos fazes desviar dos teus caminhos, porque endurece o nosso coração para que não te temamos. Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Por breve tempo o teu santo povo possuiu a sua herança, mas agora os nossos adversários pisaram o teu santuário. Há muito que somos o teu povo, mas não exerceste o teu domínio sobre eles, não foram chamados pelo teu nome, porque abandonaram o Espírito do Santo. Do Santo. Contrariaram seu Espírito. Percebam que o Eterno ordena a Moisés para falar a Arão e para fazer 2 trombetas de prata. Vamos lá. Números capítulo 10. Outra concreção. As 2 trombetas de prata. Olha aqui. Elas são uma concreção. Elas são uma peça só. Quer dizer, uma trombeta e outra trombeta. Porque no período de Salomão eram 120 trombetas. Aqui são 2 apenas. Para Moisés e para Arão aqui são 2 trombetas. Ela é uma peça única também, porque ela vai falar, ela vai trabalhar com o corpo, convocar o corpo para as festas, conclamar o povo para a guerra. Ela vai fazer tudo está escrito aqui, ó, Números capítulo 10, ó, que você sabe muito bem. Adonai fala a Moisés para dizer, faze para ti 2 trombetas de prata. Tu as farás de uma concreção, de um corpo sólido. Elas são tuas para o chamamento da comunidade, para a partida dos acampamentos. Por quê? Porque se você é um, você vai... Sabe o que aconteceu ali na Praça Costa Pereira? Eles contaram para nós ontem que um taxista que estava ali na Páscoa, Anderson, e nós estávamos celebrando ali, chamando a cidade. Quando tocou o chofar, ele saiu correndo e foi se unir a nós. Foi porque ele ouviu a voz. Ele correu, ficou perto do pastor Isaac, deve ser. Por quê? Será que é o arrebatamento? Ele já viu falar que essa trombeta é para convocar para uma escatologia, uma era apocalíptica. Não é isso aí? Ele já sabe disso. Então, essa trombeta é uma peça só também, para convocar o povo, e ela pertencia a Arão, eram 2 trombetas. O Eterno dá a Arão um instrumento para chamar a comunidade. A trombeta, tu as farás de uma concreção, de uma peça única, sólida. No grego é átomos. Literalmente, a palavra no grego, essa palavra grega significa impossível de ser cortado. Impossível, ou seja, incapaz de sofrer qualquer divisão. Olha o símbolo da trombeta. Impossível de ser cortada, impossível de sofrer qualquer divisão. Esse é o corpo. Esse é o corpo. Impossível, mesmo que você trabalhe contra e eu trabalhe com os meus pecados e com as minhas loucuras, é impossível de ser cortado. No grego, hein? No grego. Vai lá para você entender, vai lá. 1 Coríntios 15. Agora você vai ver que eu já estou terminando. 1 Coríntios 15, versículo 52. Foi isso que o irmão ali, taxista, deve ter ouvido. Ele falou, meu Deus, é a última trombeta. Eu vou me unir a eles. Aquilo que Paulo falou, eu corri. Fez ele muito bem. Eu também quero sair correndo e ver onde o povo está subindo, o corpo está indo, eu quero ir junto. Olha aqui, versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Que última trombeta é essa que Paulo está falando aqui? As Escrituras vão aludir à trombeta escatológica, sim. Sim, mas nós não podemos dizer que Paulo está falando sobre a trombeta, a última trombeta, e está falando de escatologia. Não.
exceto quando nós sabemos que as trombetas anunciam atos e decretos de Elohim. Elas vão anunciar, os rabinos têm o hábito de tomar o shofar. Israel tem 3 anos que não chove. Eles pegam o voozinho, sobrevoam o território tocando o shofar, tocando a trombeta, para Adonai lembrar deles e enviar a chuva sobre a terra. Então, são os atos concretos de Adonai, e muitos na Bíblia, com o uso da trombeta. Aqui você verá que Paulo pode não estar falando de escatologia, porque Paulo escreve aqui o maior tratado de ressurreição dos mortos, aqui no Novo Testamento, 1 Coríntios 15. Então, ele está falando da morte de uma natureza nossa, carnal. Se ela não morrer, a trombeta pode ser tocada para mim e eu perder a minha eternidade, não é não, pastor? Ele pode não estar falando de escatologia. Paulo diz que os aquartelados vão discernir o toque. Eu não posso discernir se não estou aquartelado. Ah, pastor, muito bom. Pastor é militar. Aquartelado Ele vem... disciplina. Mas isso é bíblico mesmo. A disciplina é a coisa mais importante. A senhora está batendo aí. O Espírito do Eterno está batendo sobre disciplina. Disciplina do corpo. Ouvir o toque, discernir o tempo. Aí se você está lá na praia, refestelado, tomando sol, virado com a cabeça para cima, está lá, não faz nada, não se preocupa com ninguém, não tem nada. Estou agora, o dia inteiro hoje vai ser na beirada da praia, tomando uma cervejinha e tal, um negocinho, comendo um churrasquinho, né, uma coisinha. Vai lá, você está aquartelado? Aquartelado, fica aqui, pastor Isaac, e fica você aí lutando, que está aqui aquartelado o dia inteiro, trabalhando, correndo atrás de um, o outro está sem cesta, o outro está isso, o outro está aquilo. Você tem que se aquartelar também. Você ouviu o toque, né, pastor? Esse toque é militar. Exatamente. Então, Paulo aqui provavelmente não estava falando de escatologia. O Léo está lembrando que o anúncio para essa cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, começou em cima do edifício, tocando chofar, chamando a população para Shabat, chamando a população para celebrar Shabat. Depois vai dizer, não, eu não ouvi, estava bebendo lá no bar embaixo. Como é que você vai ouvir? Cheio da cerveja? Não vai dar para ouvir, não é? Os decretos de Adonai, você vai ver que são com o toque do chofar. Vai lá em Isaías 51, vai. Nós estamos acabando agora mesmo. Jeremias 51, ele vai trazer o juízo sobre Babilônia. Esses são os decretos de Adonai através do toque do chofar, ou da trombeta, aquela trombeta lá, que é uma concreção. Olha aqui, versículo 27. Jeremias 51, 27. Jeremias 51, versículo 27. Então, aqui são dos decretos de Adonai. Paulo estava falando ali que o povo precisava deixar as contaminações do mundo, deixar morrer a natureza carnal para servir a Adonai. Então, poderia ser naquele momento que Adonai poderia vir, arvorai um estandarte na terra, tocai a trombeta entre as nações, preparai as nações contra ela, contra a Babilônia, convocai contra ela os reinos de Arará, Mini e Askenaz, ordenai contra ela um comandante, fazei-os subir cavalos como um enxame de gafanhotos. Preparai contra... Ele está aqui agora convocando os exércitos físicos para destruir Babilônia. É isso aí, são decretos de Adonai. Ele está mandando tocar a trombeta. Aí, se você voltar no Salmo 68, que você vai ver ali, que Adonai diz assim, eu os farei voltar de Bazã. Não precisa ir lá não, no versículo 22. Que é voltar de Bazã? Bazã é um território, uma planície maravilhosa em Israel. Foi território de Herodes, parte dele, depois de muitas brigas entre reis e tetrarcas romanos, e é um território muito fértil, Bazã. Eu quero só que você vá comigo em Amós, no capítulo 4, que ele diz, no Salmo 68, ele diz, eu os farei de voltar de Bazã, para que eles pisem o sangue dos seus inimigos. Bazã é por causa da riqueza e da produtividade da terra. As pessoas se distraem com o dinheiro, com a riqueza e deixam Adonai. Aqui as mulheres estão sendo denunciadas pelo profeta.
nas suas casas riquíssimas, bem adornadas, e não se preocupando com o pobre, com o necessitado e nem com nada. É isso aí. Adonai diz: eu os farei voltar de Bazã. Eu os farei retornar a mim. Eles deixarão o mundo e as suas contaminações, o dinheiro e a riqueza. Aqui, ó. Ouvi a palavra, esta palavra, vós vacas de Bazã, chamando as mulheres de vaca de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis aos vossos maridos: dai cá e bebamos. Vamos viver uma vida regalada nesse mundo, porque Adonai nunca vai mexer conosco, não. Nós temos dinheiro. Na hora que nós tivermos dificuldade, que ele destruir aqui, a gente pega aí um voo e vai para as estrelas. Deve ser isso que pensava, tem dinheiro. Jurou o eterno Elohim pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e os vossos descendentes com anzóis de pesca, por causa da contaminação do mundo, o amor ao mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Saireis pelas brechas, uma após outra, e sereis lançados para Armon, diz o Eterno. E de Betel transgredi, e de Gilgal e multiplicai as transgressões. Cada manhã trazei os vossos sacrifícios, de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado. Apregoai ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o eterno Elohim. Também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não voltastes para mim, diz o eterno. Ele passa o capítulo inteiro dizendo: você não retornou para mim. O que você está esperando que você não retornou? Vai ler o capítulo, não tem tempo de ler com você não, já deu minha hora. Você não voltou para mim. Você não quer se unir ao corpo para trabalhar. Você não quer. Você vai ouvir alguma trombeta, pastor? Vai? Vai ouvir alguma trombeta? Então vai lá. Vai lá, Isaías 27. E depois Zacarias 9, nós vamos encerrar. Isaías 27. Porque eu nem vou falar do que Yeshua fala da trombeta. Isaías 27. Você será colhido, meu irmão, como Jezreel. Significa semeadura. Você será colhido para longe do corpo. Olha aqui Isaías 27:3. Naquele dia se tocará uma grande trombeta. E os que andam perdidos pela terra da Síria, os que forem desterrados para a terra do Egito, retornarão a vir para Adonai. E adorarão ao Eterno no santo monte em Jerusalém. Você diz assim: pastora Santa, todo mundo prega isso, estou cansado de ouvir tudo isso, nada disso aconteceu. Fica achando que vai ser assim. Você vai ser apanhado de surpresa. Eles voltarão. Olha Zacarias 9. Olha lá para nós encerrarmos e orarmos, que eu nem vou falar de Mateus. Zacarias capítulo 9, versículo 14, a trombeta vai tocar. Cuidado para você não ficar. O Eterno será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Eterno Elohim fará soar a trombeta, marchará nos redemoinhos do sul. Quem fará soar a trombeta? Adonai. Então se une ao corpo, se une e se acenda diante de Adonai, para que nós sejamos abençoados. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer por este dia, por esse dia de Shabat, que nós estamos aqui guardando o Shabat, para demonstrar para o reino espiritual nossa lealdade a Ti e a Tua presença no meio de nós. Dá-nos a Tua bênção a todo o povo que aqui está, os arredores daqui, e os nossos vizinhos, os nossos irmãos na internet, a cada um. Que recebam as Tuas bênçãos, todo aquele que está ouvindo, para que nós venhamos a fazer como aqueles ossos secos, e ser soprado sobre nós o Espírito, e nós venhamos a ter vida, porque a morte para Adonai tem saída. A morte para Adonai tem saída, porque as propostas dele para nós são excelentes. Pai, abre os nossos ouvidos e o nosso coração, os nossos olhos, para obedecermos a Ti inteiramente, para podermos ascender como acendeu-se a menorá, Pai. Que a Tua graça e a Tua misericórdia seja sobre essa casa, para trabalharmos unidos, ó Pai, como um só corpo,
para produzir assim aquilo que tu queres. Dá-nos a tua bênção, é o que nós te pedimos em nome de Yeshua, Messias. Amém.